Estamos iniciando a gravação. Pessoal, como estava combinado, né? Hoje nós vamos fazer um comentário sobre as questões da prova do segundo bimestre. Então, a nossa prova ela foi baseada da seguinte forma, sendo uma questão da unidade 1, uma questão da unidade 2, duas questões das perguntas que eu fiz durante as apresentações das aulas, aquelas perguntas da pós-aula, e depois 3 questões da unidade 3 e 4 questões da unidade 4. Nós vamos começar a leitura pela questão número 1. A questão número 1, ela é da unidade 1, seção 1, a questão 3. Né? Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. No Brasil, a agropecuária é uma das líderes de emissões de gases do efeito estufa, junto com o manejo da terra e o consumo de combustíveis. Os altos índices de emissão no setor agrícola se devem à expansão do rebanho bovino e o aumento do uso de fertilizantes nitrogenados. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as asserções. Alternativa 1. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa da 1. D. As asserções 1 é uma proposição falsa e a asserção 2 é uma proposição verdadeira. E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Essa questão não precisa nem muito discutir, né? Ela está quase que lógica, tá? Tem uma relação nessa apresentação da questão. Então, essa questão está relativamente fácil. A questão 2. A questão 2, ela faz parte da seção 1, da unidade 2, seção 1. Né? Em relação à Constituição Federal de 1988, leia as seguintes afirmações. 1. É um documento que descreve um conjunto de regras de governo que rege ordenamento jurídico no Brasil. 2. Um capítulo da Constituição Federal trata do tema meio ambiente e, além de estabelecer seu conceito normativo, constitui uma complexa rede de direitos e deveres, sendo obrigação do Estado e da sociedade a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 3. Foi a primeira Constituição Federal para o Brasil. Estão corretas as afirmações 1 apenas? 2 apenas? 3 apenas? 1 e 2 apenas? 2 e 3 apenas? Bom, a gente já sabe que a 3, né, não foi a primeira Constituição, né, do Brasil. Então, a de 1988 não foi a primeira Constituição do Brasil. Então, automaticamente, uma alternativa já está eliminada. Também é uma questão relativamente fácil, né? Então, é só questão de prestar atenção na leitura da questão. Alguma dúvida até agora? A questão 3 é uma atividade de pós-aula que foi dada no dia 27/5, né?
Estudar a atmosfera terrestre é parte fundamental para conhecermos os efeitos da poluição em nosso planeta. Mas o que é a atmosfera terrestre? Do que ela é composta? Com base no conteúdo das aulas, né, responda a seguinte questão: qual é a composição da atmosfera terrestre? Ah, tem um. A atmosfera terrestre é uma massa de matérias gasosas, sólidas e também líquidas, constituídas de diferentes substâncias em diferentes proporções. A atmosfera terrestre é uma massa exclusivamente de matérias gasosas, constituídas de diferentes substâncias em diferentes proporções. A atmosfera terrestre é uma massa de matéria gasosa, principalmente sólidas e também líquidas, constituídas de diferentes substâncias em diferentes proporções, onde predomina as matérias particuladas. A atmosfera terrestre é uma massa de matéria gasosa, sólida e principalmente líquidas, formando as nuvens que são constituídas de diferentes substâncias em diferentes proporções. A atmosfera terrestre é uma massa de matéria gasosa, sólida e também líquida, onde predomina o oxigênio e é constituída de diferentes substâncias em diferentes proporções. Pessoal, se vocês observarem essa questão, as respostas elas são um pouco parecidas. Mas se vocês olharem no detalhe, né, dá para eliminar algumas respostas. Por exemplo, a atmosfera terrestre é composta predominantemente de oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio é apenas 21% da atmosfera terrestre, certo? Então, se souber usar o raciocínio lógico, dá para identificar quais são as respostas. Por exemplo, né, por que nós temos alergia? Né? Se você observar por que nós temos alergia, né, e souber entender esse aspecto, você elimina outra resposta. Então, consequentemente, se você for por exclusão, vai sobrar poucas alternativas para você aí parar e pensar. Ok? Quatro. A atividade pós-aula do dia 20/5, né? O ato de auditar não é recente em nossa história e pode ser realizado em diferentes áreas profissionais. Larover usa uma descrição generalista do termo auditoria. Qual a descrição utilizada por Larover? É uma avaliação independente que pode ser restrita ou ampla, abrangendo aspectos operacionais, de decisão e de controle, relacionada a um determinado assunto, realizada por especialistas, que faça uso de julgamento profissional e comunique o resultado aos interessados. É uma avaliação produzida pelo cliente que pode ser restrita ou ampla, abrangendo aspectos operacionais, de decisão e de controle, relacionado a um determinado assunto, realizado por especialistas que faça uso do julgamento profissional e comunique o resultado aos interessados. É uma avaliação independente que pode ser direcionada aos gestores das organizações, abrangendo aspectos operacionais de decisão e de controle, relacionada a um determinado assunto, realizada por especialista que faça julgamento profissional e comunique o resultado aos interessados. É uma avaliação produzida pelo cliente, que pode ser restrita ou ampla, abrangendo aspectos operacionais, de decisão e de controle, relacionada a um determinado assunto, realizada por especialista que faça uso de julgamento profissional
e comunique o resultado ao público através da divulgação no Diário Oficial. É uma avaliação independente que pode ser direcionada aos gestores das organizações, abrangendo aspectos específicos do escopo previamente estabelecido, relacionado a um determinado assunto, realizada por especialista que faça uso de julgamento profissional e comunique o resultado aos interessados. Essa questão, ela tem um monte de pegadinha. Porém, quem conhece um pouco de auditoria de sistemas de gestão, qualquer tipo de auditoria, consegue matar facilmente a resposta, né? Porque se você olhar algumas alternativas, por exemplo, divulgar o resultado no Diário Oficial, né? Alguma auditoria precisa ser divulgada no Diário Oficial? Se for uma auditoria contábil, de banco, alguma coisa, pode até ser que sim, né? Se for de interesse dos acionistas. Mas é uma opção da instituição divulgar esse resultado. Ou seja, não é obrigatório, né, a divulgação através do Diário Oficial. Então, ou seja, essa questão já está eliminada, essa resposta. Então, se você fizer uma análise nesses termos e conhecer um pouco de auditoria, principalmente de sistemas de gestão, não fica difícil de saber qual é a resposta. A questão 5 foi retirada da unidade 3 na seção 1. Analise as asserções a seguir, bem como a relação proposta entre elas. 1. A maior vantagem dos filtros de manga para a redução da emissão de poluentes é seu custo-benefício. 2. Além de se enquadrar a todos os tipos de indústria, os filtros de manga ainda ajudam na redução de custos e com os pós-tratamentos de resíduo, já que ele gera um dejeto seco, né? Com base em seu conhecimento, controle de poluição, assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as asserções. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Ambas as asserções são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1? A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira? Ambas as asserções são falsas? As asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1? O filtro manga, né, ele tem um certo detalhe, né, que ele é feito de tecido. Então, a gente precisa saber que tipo de indústria vai ser aplicado, né? Só para vocês terem uma noção. Essa questão já é um pouquinho mais complicadinha para fazer uma análise dela. Eu faria facilmente, devido à minha experiência que tenho em lidar com esse tipo de controle ambiental, né? Precisaria conhecer um pouco mais com profundidade a questão do controle ambiental. A questão 6, ela vem da unidade 3 da seção 2. Estima-se que cada pessoa produz em média 1,3 kg de resíduo sólido por dia. Desta forma, uma pequena cidade de apenas 10.000 habitantes produziria cerca de 10 toneladas de lixo diariamente. De acordo com um estudo feito no Rio de Janeiro pelo Atlas Brasileiro de GEE e Engenharia, né, em 2011, estima-se que no Brasil são geradas aproximadamente 198 mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos.
o que equivale a aproximadamente 62 milhões de toneladas anuais. Do total dos resíduos gerados, cerca de 90% são coletados. O que equivale a aproximadamente 180 mil toneladas por dia. A maneira ambientalmente correta de destinação dos resíduos sólidos urbanos está prevista na regulamentação da NBR 8419, que é lixão urbano. Vocês sabem o que é um lixão? Vocês têm ideia do problema de um lixão? A incineração. A incineração seria uma excelente forma de se livrar do resíduo, porém alto custo. O aterro sanitário. O soterramento. O soterramento, explicando, ele é simplesmente você jogar terra sobre o lixo, sem fazer nenhum preparativo no ambiente para receber esse lixo. Ou seja, se eu fizer um soterramento, num lixão, o que vai acontecer? Todo o material em decomposição vai infiltrar no solo, vai contaminar o solo, principalmente o lençol freático. A reciclagem? A reciclagem seria uma excelente alternativa, mas muito pouco do que é coletado de lixo no Brasil vai para as estações de reciclagem. Bom, essa ficou fácil também, né? Questão 7. Ela também faz parte da unidade 3 e ela está na seção 3. A água captada de fontes com rios ou represas para abastecimento da população e consumo humano, quando chega à estação de tratamento de águas, ETA, também passa de maneira geral por algumas etapas, como a adição de coagulantes, a sedimentação dos coágulos, a filtração e a desinfecção. Analise a imagem a seguir, que representa uma estação de tratamento de água simplificada, né? Aí nós temos o desenho. Nós temos aí produtos químicos, água não tratada entrando no sistema, um agitador, um tanque de areia, um ponto de adição de cloro e a água pronta para distribuição à comunidade. A pergunta é, na alternativa que representa o número 3 da imagem, vocês estão vendo a seta aí com o número 3, correto? Esse ponto do número 3, o que é? É uma estação de bombeamento? É um tanque de armazenamento de água limpa? É um filtro rápido? É um decantador? Ou é um tanque de mistura de produtos químicos? Se você analisar a imagem em si, ela já responde um monte de coisa. Para quem não sabe, é só ir eliminando as opções que você vai chegar muito próximo da alternativa, da resposta. Questão 8. A questão 8, ela é da unidade 4 da seção 1. Considerando o processo de certificação ambiental de organizações regulamentado pela NBR 4001/2004, o que se afirma nas sentenças 1. Apenas empresas que exerçam atividades consideradas potencialmente poluidoras ao meio ambiente podem requerer certificação. 2. O SGA, Sistema de Gestão Ambiental, com base na NBR ISO 14001, utiliza a metodologia PDCA. 3. Não é necessário um processo de auditoria para verificar se a organização continua a atender os requisitos da norma. Analise as frases, né, e assinale a alternativa que representa apenas as opções corretas. 1 apenas? 2 apenas? 3 apenas? 1 e 2 apenas? 1 e 3 apenas?
As empresas, aí é fácil analisar, as empresas que exerçam atividades consideradas potencialmente poluidoras ao meio ambiente podem requerer certificação? Apenas as potencialmente poluidoras? Fica aqui a dúvida para vocês. O SGA é um sistema de gestão ambiental que utiliza a metodologia PDCA. Eu diria o seguinte, todos os sistemas de gestão, né, ISO 14000, OSA 18001, ISO 14001, ISO 45001, todas elas usam o ciclo PDCA. Não é necessário um processo de auditoria para verificar se a organização continua a atender os requisitos da norma? Essa também é uma questão muito fácil, né? Não vale nem a pena a gente discutir ela no detalhe. Vamos para a questão 9. Unidade 4, seção 2. Ao efetuar uma análise de risco, né, em uma empresa, poderão ser encontrados variáveis como perigos e riscos. É importante não confundir tais variáveis, uma vez que possuem conceitos distintos. O perigo é resumidamente descrito como a fonte de risco. Desta forma, analise as seguintes afirmações. Risco é a probabilidade de ocorrência de uma determinada condição potencialmente perigosa à integridade física do trabalhador ou ao equipamento ou às instalações dentro do ambiente de trabalho. Materiais altamente inflamáveis são um exemplo de perigo e o fogo é um exemplo de risco. Risco é a fonte, situação ou evento com potencial de causar dano à integridade física do trabalhador, ao equipamento e às instalações dentro do ambiente de trabalho. Assinale as alternativas com as afirmações corretas. Aí é só fazer aquela análise, né? Que risco é uma coisa, né? E perigo é outra. Certo? Perigo, por exemplo, se eu colocar um tambor de gasolina na sua casa, dentro da sua sala, ele é um perigo ou ele é um risco? A diferença é, se ninguém usar a tua sala, ele é um perigo. Se alguém entrar na sala, ele vira um risco. Daí vocês já matam as questões. A questão 10. A questão 10 é da unidade 4, seção 3. Confirmar se o sistema de gestão ambiental está em conformidade com todos os elementos da norma. Determinar se o SGA, Sistema de Gestão Ambiental, é projetado para alcançar conformidade com a legislação e melhoria contínua do desempenho ambiental. E identificar se a organização está em conformidade com as suas próprias políticas e procedimentos. Estes podem ser objetivos de que tipo de auditoria ambiental? Vou repetir novamente, que até eu me confundi na leitura. Confirmar se o sistema de gestão ambiental está em conformidade com todos os elementos da norma. Determinar se o SGA, projetado para alcançar conformidade com a legislação e melhoria contínua do desempenho ambiental, e identificar se a organização está em conformidade com as suas próprias políticas e procedimentos. Esses podem ser objetivos de que tipo de auditoria ambiental? Auditoria ambiental de conformidade legal? Auditoria interna? Auditoria inicial fase 1? Auditoria de desempenho ambiental? Auditoria ambiental de certificação? Essa daí, gente, precisa ver o seguinte, ó.
uma norma. Se fosse falar em auditoria de certificação, né, ele teria que estar relacionado a alguma norma. Aqui ele não cita norma, né? Ok? Então, fazendo uma análise a partir desse aspecto, dá para você eliminar um monte de alternativas aí, ficar fácil para você identificar a alternativa correta. Bom, pessoal, alguma dúvida com relação às questões da prova? Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Professor, por enquanto não. Não. Ok, então eu vou encerrar a leitura da prova por enquanto, tá bom? Tudo bem, professor. Boa noite. Obrigada, viu? De nada, boa noite.